Olá, pilateiros e pilateiras de plantão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Fernanda Diniz, para quem não me conhece, sou educadora física, trabalho com pilates, sou instrutora de pilates há mais de 10 anos aí trabalhando com movimento. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. A nossa série aqui de vídeos se chama Pilates do Zero, tá? Vou estar ajudando vocês com algumas dicas, alguns vídeos. Então sejam muito bem-vindos. E se você, profissional do Pilates, educador físico, fisioterapeuta, quer fazer até 10 mil reais com Pilates, começando do zero, você está no lugar certo, tá? Sejam muito bem-vindos. E hoje o nosso assunto é Pilates clássico e o Pilates contemporâneo, tá? Vou falar a diferença entre eles, qual a minha opinião, qual foi a minha experiência de vida aí, na experiência que eu tive com as duas linhas, né? Que hoje é dividido o Pilates. Então, se você também não sabe a diferença, se você quer começar a trabalhar com Pilates, não tem ideia dessa diferença, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou explicar o mais claro possível, né? E se você está querendo começar a trabalhar com Pilates, esse estilo de vida, essa prática tão maravilhosa, aí você vai ficar sabendo um pouquinho mais o que é, tá? Então, eu vou começar falando do Pilates clássico. O que é o Pilates clássico? Ok? Pilates autêntico, né? Eu chamo de autêntico, chamo de clássico, é a mesma coisa. O Pilates clássico, como o nome já diz, clássico, ele vem com toda a sua essência. Ele é o método como ele foi inventado pelo Sr. Pilates. Então, quando a gente fala clássico, ele tem uma metodologia específica, uma sistematização de exercícios. Então você vai aprender desde o básico, ele também é dividido em 3 etapas, né? Básico, intermediário e avançado, que você vai trabalhando numa forma gradativa com o seu cliente, com o seu aluno, com o seu paciente. Ele tem já uma gama de exercícios específicos. Então o Sr. Pilates, que inventou esse método, né, há mais de 100 anos já, foi um autodidata. Ele estudou, ele treinou pessoas, ele estudou os corpos, né? Ele foi realmente um gênio do movimento. Tem muito material bibliográfico dele, muitas fotos, muitos vídeos dos experimentos dele, né? Até isso o pessoal vê e tenta reproduzir também os movimentos originais do Joseph. E ele deixou tudo isso explícito, né? Depois dele, quando ele faleceu, ainda não deixou uma metodologia assim fechada, né, ali. Não que não deixou fechada, mas ele estava ainda em construção ali, né? Já tinha estudado, já tinha fechado, já estava treinando os movimentos. E depois que ele faleceu, a mulher dele, a Clara e a Romana, que foram as assistentes dele, continuaram o legado. Então elas estudaram, sistematizaram ali como puderam, né? E muitas pessoas da nossa geração agora estudou com elas, teve esse contato direto, né? Onde eu fiz minha formação, essa pessoa teve contato direto com a Romana Kisranovski, e esse nome é meio complicado, com a Romana, né? Que foi uma parceira aí do Joseph e foi aluna dele, uma bailarina que se lesionou e começou a trabalhar com ele, começou como aluna, depois começou a trabalhar, e ela que trouxe esse legado também para nós, né, dessa essência do Pilates. E depois de aí que ela trouxe essa essência, que disseminou, algumas pessoas foram, né, mudando aí algumas coisas. Mas enfim, a gente tem que se atentar que o Pilates clássico, a palavra vem de clássico. Então, se o Joseph já inventou um método, já criou, já experimentou, né, ele falava que as pessoas só iriam entender o método dele no futuro. Então, isso vem da palavra clássico, que a gente já vai reproduzir os exercícios que ele deixou, tá? É um sistema pronto, de menos a mais complexidade, que você vai aplicar nos seus alunos. Ele também dizia que é uma filosofia de vida, que não é só um método, não é só uma prática de exercícios, né? É uma filosofia de vida, você habitar o seu próprio corpo. Então, o Pilates é muito além de exercício. Se você começa a treinar, a entender, a sentir no seu corpo qual essa essência desse método, você vai perceber realmente isso, que
que é uma filosofia de vida. Você vai se entregando ao movimento, você vai percebendo o seu corpo melhorar, se transformar de uma maneira incrível e assim, não tem como não se apaixonar pelo método. Eu falo sempre que é um caminho sem volta, né? Mas você precisa treinar, você precisa estudar e você vivenciar o método na sua vida, né? Então, assim, são 3 bases assim que a gente fala, né? Que diferencia o Pilates. Que ele é sistematizado, né? Um método pronto, um método que já tem a sua essência, você segue ali algumas regras, vamos dizer assim, você adapta o sistema, você traz o sistema e vai modificando algumas coisas que você precisa para trabalhar com os diferentes corpos. Então ele não é um método congelado, né, rígido ali. Você traz o seu aluno e na condição que o seu aluno está, você aplica o método nele, tá bom? Então assim, ele não é um método fechado, ele tem já a essência, mas você pode fazer exercícios, o mesmo exercício em várias máquinas. O método ele tem algumas características que depois eu vou estar falando para vocês, tá bom? Então ele é sistematizado, ele tem o legado aí do Senhor Pilates, que queria levar esse movimento de cura para todo mundo. Então a gente respeita esse método, respeita esse criador, né? Tem muito respeito pelo método mesmo, porque realmente ele funciona. Você consegue ver na prática as mudanças dos corpos, né? E também uma diferença assim essencial são os aparelhos, tá? Os aparelhos do Pilates clássico, eles são já pré-determinadas as medidas, ele tem as tensões das molas mais específicas, né? Tem os materiais, couro, madeira, já, né, diferenciado dos outros. Tem alguns aparelhos que tem nele, não tem no outro também, como baby chair, pad pull, né? No contemporâneo, quando eu me formei, eu não me lembro de ter conhecido esses aparelhos, tá? As cadeiras têm algumas modificações. Então, basicamente o Pilates clássico ele segue um padrão, tá? Um padrão dos aparelhos que todo mundo que fabrica esses aparelhos de Pilates clássico, eles seguem essas medidas, esses padrões, tá? Porque senão o exercício não vai dar certo com a eficácia que a gente quer em algum aparelho com uma outra dimensão, com uma outra mola, com uma outra tensão de mola, né? As molas tem específico, as medidas, os materiais, então o conforto das almofadas, né? Tudo isso é feito de uma maneira específica, uma maneira meio que igual, né? Os fabricantes clássicos é um jeito só, né? Claro que às vezes muda de um fabricante para o outro, mas é uma linha ali meio fixa, vamos dizer assim. E também esse legado do Senhor Pilates, tem os comandos verbais que são mais assertivos, né? Que a gente acaba aprendendo ali com a escola, né, que a gente estuda, que você aprende os comandos verbais, as ações corretivas, os hands-on, né, que a gente fala, aonde você coloca a mão para ajudar o seu aluno. Então tudo isso você treina, você entende aonde é o toque para você estar replicando na sua aula. Então assim, ele é muito completo, né, vamos dizer assim, é muito eficaz e completo. Agora eu vou falar um pouquinho do Pilates contemporâneo, tá? Na minha experiência que eu tive, quando eu abri o estúdio no começo, eu comecei com o contemporâneo, eu nem sabia que tinha essa diferença. Então, o que é o contemporâneo hoje? Na minha opinião, tá, gente? Porque eu não estou falando de um ou outro, mas na minha opinião, o que eu vivenciei no Pilates contemporâneo é que você pode criar exercícios na máquina, ele é aberto, né, para você adaptar o que você quiser. Você pega, eu quero fazer exercício só erguendo o braço e descendo. Você pode, tá? Você não tem uma metodologia específica. Você vai fazendo o que você quer na máquina, você pega a bola, coloca alguns acessórios que não foi inventado pelo Senhor Pilates e coloca dentro do sistema ali que você usa, dos exercícios que você utiliza. Então, ele é uma gama aberta de exercício. Tem pessoas que eu já vi que colocam um aparelho em cima do outro, né, para poder ter mais possibilidades de inventar exercícios. Então, o contemporâneo é isso, são exercícios na máquina, né? Não tem
não tem assim as bases que o senhor Pilates inventou, né? Quando eu fiz a minha experiência de formação, né? Que foi em 2 finais de semana que eu fiz esse curso do contemporâneo, há 10 anos atrás praticamente, foi isso que eu aprendi, alguns exercícios na máquina, né? Você ia lá, fazia tal, e ela explicava, ó, cria assim, faz assado. Então, na minha experiência foi isso, foi exercícios na máquina, uma coisa aberta para você criar, né? E estar aí desenvolvendo aí a atividade que você quiser com o seu aluno, que você achar mais proveitoso, que você achar mais que é melhor benefício para ele, tá? E eu prefiro, na minha vivência com o estúdio, né, na experiência pessoal que eu tive, eu prefiro o Pilates clássico. Por quê? O Pilates autêntico. Por quê, Fernanda? Porque é o que eu tive resultados, tá? Os meus alunos melhoraram muito. Eu tive, assim, uma experiência com o meu corpo, né? Que eu tenho hérnia de disco. Eu estava numa época em que eu estava até pensando em desistir do Pilates, porque não estava curando as minhas dores. Esse Pilates contemporâneo estava sendo meio vago para mim, para os meus alunos também. Chegou um momento que não fez mais sentido para mim e eu não conseguia me curar, né? Eu tinha essa brecha no meu sentimento pessoal de que o método não funcionava. E eu falei, gente, esse método que as pessoas falam, né, que cura essa dor nas costas, não tá funcionando comigo. Pilates não funciona. Pilates não vai dar certo para mim. E se eu não consigo me curar, como que eu vou curar as outras pessoas? Então eu até pensei em mudar de área, né? Eu sou educadora física, trabalho com movimento, já tenho formação em fisiologia do exercício, falei, vou trabalhar com musculação. Enfim, aí eu comecei a pesquisar, falei, não, eu tenho que achar esse Pilates que as pessoas indicam, que os médicos indicam, que confiam, que tem curado as pessoas e assim, uma chave virou na minha cabeça e eu comecei a estudar. Comecei a estudar realmente, fiz um curso de match, né, de solo pela internet aí, comecei pelo match, comecei a entender, algumas coisas não foram fazendo sentido para mim, as conexões, eu senti que eu precisava aprender mais, que aquilo ali era muito pouco, só aprender o match, entender o que era, né, uma curva C, entender o que era um flat de coluna, entender como que funcionava a dinâmica de movimentos, as relações, né, da caixa, de centro, as posições de Pilates. Eu não sabia o que era uma posição de Pilates. Como que um professor de Pilates não sabe o que é uma posição de Pilates? Porque no contemporâneo a base, eu acho que não teve essa base que eu precisava, né? Não fez sentido para mim. E foi aí que eu comecei a estudar, que eu comecei a vivenciar no meu corpo. Em menos de um ano eu já parei com as minhas crises na coluna. Então foi um teste em mim, né? Primeiro no meu corpo. E que eu falo que a minha maior motivação assim de continuar sou eu, né? A não ter aquelas crises, porque a gente sabe, né? Dores ninguém quer ter, né? E quando chega uma pessoa com dor no seu estúdio, você não sabe o que fazer, ou você não tem as ferramentas, né? Você tem o estúdio, você tem as máquinas, mas você não sabe o que fazer, porque você não aprendeu essa base, porque foi muito rasa essa formação, né? Vamos dizer assim, uma formação mais rasa. Então, para mim fez muito sentido o Pilates clássico. A clareza que eu tenho hoje, quando chega um aluno, como que eu vou trabalhar, por que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar com esse aluno, com esse corpo, desse jeito ou daquele outro jeito. O Pilates é para todos, né? A gente aprende muito isso, que o Pilates é uma ferramenta que você trabalha, uma pessoa com muita limitação, uma pessoa saudável, um atleta, qualquer pessoa você consegue trabalhar dentro do método, tá? O mesmo exercício você vai passar para a mesma pessoa, só que de forma diferente, com algumas modificações, né? Essa consciência de dentro para fora, essa coisa de habitar o corpo que você vive, é uma coisa muito forte do Pilates clássico. E muda mesmo, gente, a pessoa muda, você tem resultados. Todos os meus alunos aqui, quando eu transferi, que eu tive que a gente fala, fazer a transição do Pilates contemporâneo para o clássico, foi muito assim positiva para mim.
no acesso que eu tive aos corpos, na facilidade que eu tive de entender que aquele corpo precisava daquilo, aquele outro daquilo outro. Os meus alunos sentiram a diferença assim nas primeiras aulas, que as coisas estavam mudando, né? Que os exercícios eram diferentes, que precisavam ser repetidos para você alcançar aquele resultado, para você ganhar aquele espaço na sua vértebra, entender o próprio corpo. Isso o Pilates ele faz muito forte, o clássico. Você entender o seu próprio corpo, você fazer a pessoa se habitar essa carcaça que a gente vive, né? O corpo mesmo que a gente vive, você tem que habitar ele. Opa, aqui tá tensionado, eu tenho que saber o que tá me causando isso. Minha cabeça tá pra frente. Eu tenho que saber que minha televisão tá muito alta e eu tô deformando a minha coluna, tô tendo um desvio cervical aqui, que depois vai custar pra mim voltar, né? Você calcifica esse lugar, é dor, tá? Você vai tendo dores. E ninguém quer ter dor, né, gente? Ninguém quer. Igual eu falo aqui para os meus alunos, os professores, quem tem dor paga o que for. Isso é uma coisa que eu sempre falo porque eu tive dor, eu paguei o que for, fui em vários tratamentos paliativos aí, tentei de tudo e nada me curava. E eu sou prova viva de que o Pilates funciona, tá? O Pilates é uma ferramenta riquíssima, poderosíssima, efetiva, realmente funciona para qualquer corpo, qualquer pessoa que queira estar estudando, se empenhando, tá bom? Então estudar e treinar e vivenciar virou uma chave na minha cabeça que mudou a minha vida. Assim, mudou a minha vida. O meu estúdio, graças a Deus, sempre está cheio de alunos, tá? Os próprios alunos indicam para outros alunos, para amigos, para familiares. Então, assim, como é um espaço que a gente atende menos pessoas, você rapidamente, se você sabe trabalhar certinho, com qualidade, com eficácia, com certeza do que você está fazendo, com segurança, né? Com certeza a sua agenda vai ficar cheia, você vai ter um valor maior na sua mensalidade, você vai poder cobrar pelo seu trabalho, que você sabe que é bem feito, que tem as suas bases dentro do método que foi criado aí pelo Senhor Pilates, pelo gênio Senhor Pilates. Então você não vai ter dúvida de que você vai ser sucesso, né? Sucesso mesmo no seu estúdio aí com os seus alunos, tá? Você vai aumentar o valor agregado aí na sua aula, no seu trabalho, né, gente? Você vai no médico bom, o médico cobra R$1.000 a consulta, e um médico mediano que né, talvez, não sei, às vezes cobra R$500. Então você prefere um que você sabe que vai curar você e vai, né, ter melhor benefício, ou em outro? Então isso também, quando você aprende a trabalhar com qualidade, você vai agregar esse valor na sua aula e as pessoas vão pagar pro seu serviço, tá? Outra coisa também que tem esse diferencial no Pilates clássico e contemporâneo é que o clássico você trabalha com poucos alunos, tá? Eu hoje aqui no meu estúdio eu trabalho com um aluno individualmente, aula VIP que eu chamo aqui, ou em duplas. Tá? Por quê? Porque as correções são cirúrgicas, são milimétricas ali. A minha mestra falava, você tem que ter uma neurose, ser neurótico por alinhamento e simetria. Então você vai trabalhar aquele corpo na posição reta, nos encaixes corretos, nas ações musculares corretas. Você tem que olhar para os corpos durante o movimento. Então se você tem uma sala cheia, você não consegue trabalhar com qualidade, né? Ou você tem que ter os alunos todos no mesmo nível, aí engloba um monte de coisas. Então, assim, uma característica também do clássico é que você sempre, a maioria dos profissionais que trabalham, né, nesse pensamento, trabalha com poucos alunos, grupo de 3, né? Eu conheço pessoas que trabalham com 4 pessoas, que colocam as pessoas no mesmo nível ali de desenvolvimento físico e tem dado certo, né? Pra mim, hoje, eu me encontrei em duplas, né? Às vezes uma pessoa, uma idosa com um adolescente, eu tento não colocar, mas às vezes você coloca no mesmo horário e você consegue trabalhar, tá? Nessa dinâmica aí de aula e você consegue trabalhar. E o Pilates contemporâneo eu já vi salas com 6, com 10, tá? Então aí fica um pouco mais difícil de você estar corrigindo. O Pilates clássico, como ele foi inventado,
Só se o cara for um super-herói, assim, pra conseguir atender, ter várias mãos ali, não tem como você trabalhar com excelência. Então, querendo ou não, você acaba tendo um conhecimento melhor, vendo que você precisa ali diminuir o tanto de alunos que você tem para você trabalhar com qualidade, tá bom? Isso é uma característica, assim, que eu percebo muito diferente dos dois, que a pessoa que trabalha com o clássico acaba atendendo menos. Uma característica também do contemporâneo são os aparelhos, né, gente? Eu falei do clássico. Os aparelhos do contemporâneo, eles são fabricados por várias marcas. E como é um sistema aberto, assim, não tem muita medida certa, cada fabricante acaba criando um aparelho e aí foi se identificando, se variando os aparelhos. Eu já vi cadeira redonda, cadeira quadrada, cadeira, né, de vários jeitos aí no contemporâneo. Então, não tem um padrão, tá? Eu já vi reformer mais largo, mais estreito, dividido no meio. São vários estilos de aparelhos, eles vão adaptando, vão fazendo, né, a marca, alguém inventa alguma alça a mais, alguma coisa a mais e coloca ali dentro desses aparelhos. Então não tem um padrão ali a ser seguido. Eu já conheci vários aparelhos e realmente as tensões das molas, aí vai diferenciando da marca, tá bom? Então também essa é uma característica aí individual do Pilates contemporâneo. Então o Pilates clássico, voltando aí a falar dele, né, a gente tem 100% de eficácia nele, assim. Quando eu comecei a trabalhar com ele aqui no estúdio, todos os alunos, assim, a maioria tiveram um resultado, assim, sensacional, tá? Os idosos, você trabalha da base, né, dos alunos, você constrói um corpo ali de menos a mais, tá? Sempre menos é mais. A base do Pilates clássico, você trabalha exercícios que vão ser desenvolvidos nas outras máquinas, você trabalha exercícios do básico que você constrói aquele corpo para estar preparado para o próximo nível. Então é uma construção progressiva de exercícios, tá? Então você tem, por isso que eu falo que ele é seguro, porque você não tem como você colocar um aluno que acabou de chegar num exercício avançado. Tá? Você não conhece esse corpo ainda, você vai moldar esse corpo, você vai fazê-lo entender onde essas conexões, a relação, né, antero-posterior que a gente trabalha, tá bom? E você vai mudando aí a vida dos seus alunos e sua, né? Porque um verdadeiro instrutor de Pilates, ele treina, ele sente no seu corpo. Eu quero dar 2 dicas, tá? São essas 2. Primeira, comece pelo básico, tá? Pelo básico, pelos pré-pilates. O método ele é tão lindo, tão maravilhoso, que você não pode perder essa ferramenta de estar construindo os corpos, né? Com segurança, com mais assertividade, né, gente? Então, uma regra que eu dou para você que quer começar o Pilates, quer entrar nesse mundo, quer estudar, quer vivenciar, né, quer trabalhar em algum estúdio aí, ou quer até abrir seu próprio estúdio, é começar pelo básico, tá? E também a dica que eu dou é estudar já o clássico, o autêntico Pilates, porque ele te dá mais respostas, vamos dizer assim, para suas perguntas, e com certeza é o certo, né? O certo que eu acho que se eu tivesse a escolha hoje, teria começado com certeza pelo Pilates clássico, pelo autêntico, e teria diminuído uma boa caminhada aí, né? Então, assim, se você acha que não faz mais sentido para você, né, trabalhar com Pilates contemporâneo, ou você está querendo começar a trabalhar com Pilates, eu te convido a ficar aqui no meu canal Pilates do Zero, a você estar conhecendo esse método tão lindo, tão duradouro, tão especial que é o Pilates. E se você quer fazer até 10 mil reais com Pilates, começando do zero, você está no lugar certo. Eu vou te ensinar, espero aí que eu tenha respondido algumas dúvidas que vocês têm na cabeça, ou você está estudando ainda na faculdade, quer aprender, quer entender o que é o Pilates.
Fica por aqui que eu vou estar falando mais assuntos. Me manda aqui comentários se precisar, ou me manda nas redes sociais aí, me sigam nas minhas redes sociais, tá bom, gente? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um beijinho, tchau!